facto como é que algumas das artes e das tendências artísticas e movimentos artísticos se vão desenvolver em Portugal, se implantar e desenvolver em Portugal neste período de grande instabilidade política. No entanto, Portugal é um caso específico e vamos dizer que é um caso muito particular. A arte não só estava dentro do gosto de uma certa burguesia que via a arte como uma espécie de afirmação de classe e uma afirmação de cultura de classe. O próprio novo regime também, não, apesar das mudanças e da instabilidade política, não deixou de apoiar as artes, porque via a arte e a produção artística como uma forma de educar as populações e de civilizar as populações. E, portanto, não deixou de apoiar e de fomentar mesmo num período de consolidação. E esse apoio foi dado, sobretudo, através de bolsas, dando bolsas aos artistas para continuarem a estudar para o estrangeiro, nomeadamente para Paris, e ainda mais importante, que também é importante, levando esses artistas lá fora, quando existem alguns eventos internacionais, como as exposições internacionais, as exposições universais, vão sempre representações de artistas portugueses. A arte portuguesa, dentro desta conjuntura, como eu vos disse, não vai seguir exatamente as grandes tendências internacionais artísticas. Podemos dizer que ao longo do século XIX, a partir da década de 30, 40, os partidos liberais, até todo o século XX, e se calhar até hoje, é talvez o grande ideal e a grande utopia da arte portuguesa, e mais do que da arte, talvez da cultura portuguesa, que é esta conciliação entre tradição e modernidade. Nas exposições universais e nas exposições internacionais, nos pavilhões, são sobretudo estas artes que aparecem em grande divulgação. Irão abrir escolas industriais, escolas de arte, e vão abrir cursos de artes industriais, também pegando numa tradição satírica portuguesa da cerâmica tradicional, um tinteiro com a figura do Zé Povinho e depois o John Bull, que representa a Inglaterra, o chamado Bull-Calça do Manuel Gomes Meli, que é um bull alusivo não só aos animais que são caçados por tradição mobiliário, e aquilo começam os primeiros trabalhos que de certa maneira vão ser a base do futuro design. O que é que se passa a pintura neste período, que é o chamado naturalismo? E quase todos os pintores que nós iremos ver aqui, quase todos eles foram pintores naturalistas. Este é o Carlos Reis, é um dos pintores da segunda geração referências neste naturalismo, e talvez o mais importante, ou dos dois mais importantes pintores do final do século XIX português e princípios do século XX, que é o José Malhoa, vai cultivar este naturalismo. Mas vai cultivar este naturalismo de uma forma muito particular, introduzindo um certo realismo. Outra pintura muito sintomática da obra de Malhoa, que é a Praia das Maçãs ou a Beira-Mar. Está aqui com o interior de uma igreja, mas vejam, é o interior de uma igreja, mas em que as formas da pedra vão se diluir através da cor. Quase que não tendo quase para a abstração, ou então o retrato, que no fundo, através da temática da blusa, ele pinta um retrato, uma boémia, uma mulher de sociedade já dos anos 20, do Adriano Sousa Lopes, que vai ser conhecido sobretudo como retratista de sociedade, de uma perspectiva completamente alterada, em que o soldado é quase uma mancha, uma simples mancha de cor. As influências cubistas do Amadeu Sousa Cardoso, muito patente neste quadro, K4, quadrado azul, esta natureza morta quase abstrata, é sobretudo o período de transformações urbanas, nomeadamente a construção das grandes avenidas, que é a Avenida dos Aliados no Porto e as avenidas novas em Lisboa, como a Fontes Pereira de Melo e a Avenida 5 de Outubro. Muita influência da Escola de Beaux-Arts francesa, a Avenida da República, este prédio que ainda hoje existe também, de 1908, muito francês, muito parisiense, a grande influência da arquitetura parisiense está bem patente, e esta grande obra da Avenida, do prédio da Avenida da Liberdade do Norte Júnior, aqui como se fosse uma espécie de camarotes de ópera, como o prédio fosse uma espécie de visão de ópera para a própria